Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Dando continuidade, então, no nosso curso sobre tabela dinâmica, nós aprendemos o passo a passo de como gerar uma tabela, como utilizar o recurso tabela como base de dados para a nossa tabela dinâmica, como fazer toda a parte de design de uma tabela dinâmica, e nós aprendemos também como fazer a formatação dos números, tá? Então, para a gente poder continuar, eu vou falar um pouco sobre cálculos com a tabela dinâmica. Então, imagina o seguinte: temos aqui a nossa tabela. Eu vou gerar uma nova tabela. Então, eu vou lá no banco de dados, inserir tabela dinâmica numa nova planilha. Isso é só uma maneira de deixar mais organizado, tá, a nossa tabela. Eu poderia desfazer dessa daqui. Eu quero fazer uma tabela nova, da mesma base. Então, imagina só que nós temos aqui a linha de produto, nós temos quais os produtos e nós temos a quantidade. Então, vou mexer no design aqui. Primeira coisa, vou colocar aqui um estilo de tabela na cor média. Particularmente, eu gosto bastante. Vou escolher uma cor azul desta vez. Então, perceba que eu vou utilizar este azul aqui. Exibir e vou tirar as linhas de grade. Então, aqui, ó, em exibir, no grupo mostrar, eu vou tirar as linhas de grade. São essas linhas aqui, ó, do Excel, tá? Então, vou desmarcar. Pronto. Aqui, por padrão, ele está me trazendo a soma das quantidades. Nós aprendemos como formatar, então, este campo numérico. Botão direito, formato de número, que também pode ser feito por aqui, ó. Você pode clicar aqui, ó, na soma de quantidade, configurações do campo de valor. E aqui você tem o formato de número. Então, perceba que aqui eu vou escolher o formato contábil, sem nenhuma casa decimal e sem nenhum símbolo. Vou dar um OK e um OK. Pronto. Ele formatou sem nenhuma casa decimal e com o separador de milhares, que é o ponto. Muito bom. Aqui eu tenho a soma das quantidades. E se eu quisesse saber a média, eu poderia fazer botão direito, resumir valores por média. Então, essa é a média de banheiras que foram vendidas, a média de blocos de tijolos que foram vendidos, a média de acessórios e assim sucessivamente. Aqui é a média aritmética, a soma dividida pela quantidade, ok? Outro cálculo que eu posso fazer ainda aqui, ó, resumir valores por, é o máximo. Qual foi a maior venda, a maior quantidade vendida, perdão. Botão direito, resumir valores por, qual o mínimo, que é qual é a menor quantidade vendida, tá? Dentro do nosso contexto aqui. Comumente, nós utilizamos a soma. Eu poderia ainda fazer uma contagem onde quantas notas fiscais foram emitidas para cada um desses produtos. Então, se eu clicar sobre nota fiscal e arrastar até aqui embaixo, ele vai mostrar exatamente aqui, no caso, ele está mostrando a soma. Eu não quero somar, eu quero contar a quantidade de notas fiscais. Botão direito, vou resumir valores por contagem. E olha só, tive 2 notas fiscais para banheiras, 9 para blocos de tijolos, 6 para drywall e acessórios e 324 notas para louças. Tá? 324. Muito bom. Dessa vez ele está fazendo uma contagem e não uma soma, ok? Então, toda vez que eu quiser resumir o dado, eu posso clicar com o botão direito, resumir valores por, ou posso até mesmo, aqui embaixo ainda, configuração do campo de valor, e aqui eu posso escolher qual é o tipo de cálculo que eu quero fazer, no nosso caso é a contagem, e eu posso mudar o formato do número, de maneira que eu vou colocar contábil também, sem nenhuma casa decimal e sem nenhum símbolo. Perceba que aqui ainda eu posso mudar o nome, dar um nome personalizado, ao invés de contagem de notas fiscais, eu poderia colocar QTD NFE, por exemplo, quantidade de notas fiscais. Vale lembrar que o que ele não aceita no nome personalizado?
eu não poderia colocar um nome que já existe. Então, por exemplo, eu não poderia chamar ele apenas de nota fiscal. Eu não poderia chamar de data, de quantidade, nenhum campo que já exista dentro do nosso relatório. Vou dar um OK, e olha só, QTT-NFE. Perceba que automaticamente ele já ajustou a largura da minha coluna, tá? Isso acontece, como eu mostrei lá na primeira aula, botão direito, opções de tabela dinâmica. Toda vez que você atualiza, faz um novo cálculo, ele já reajusta. Você pode mudar isso em opções de tabela dinâmica, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Tá? Então, eu vou escolher para que não fique ajustando. Então, a largura que nós deixarmos, mesmo que eu atualize, ele não vai autoajustar. Aqui eu tenho a quantidade vendida, eu posso mudar aqui mesmo, ó. ETDE, vendas, então eu tenho a quantidade de vendas. Outro cálculo bem interessante que nós podemos fazer aqui é o seguinte: eu tenho a quantidade de vendas e eu quero fazer aqui uma análise vertical para descobrir quanto que cada uma dessas vendas representa em percentual. Nesse caso, olha como é fácil. Eu vou pegar o campo quantidade e vou arrastar novamente para valores. E ele vai trazer aqui, ó, soma de quantidade. Perceba que eu cliquei aqui na quantidade e arrastei até valores. Então, eu posso fazer isso quantas vezes forem necessárias. E agora, eu não preciso fazer nenhum cálculo maluco. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Botão direito em cima da soma de quantidade. E eu vou mostrar valores como, de maneira que eu quero saber o percentual do total geral. Só de clicar aqui, ó, botão direito, mostrar valores como, percentual do total geral. Perceba que, então, botão direito, mostrar valores como, automaticamente ele já mostra em percentual quanto que cada uma daquelas quantidades representam. Então, aqui é um valor bem baixinho, quando está só com duas casas decimais. Se você aumentar aqui, ó, o número de casas decimais, você consegue ver, tá? Mas por padrão, ele vem com apenas duas casas decimais. Então, banheiros não representa nada. 47% está em blocos de tijolos, 0,77% está em drywall e acessórios, e 52% estão dentro de louças. Então, ele já fez todo o cálculo aqui para saber quanto que cada quantidade representa do meu total. Aqui eu poderia colocar QTDE, percentual, vou mudar o nome, olha só. Por exemplo. E ainda, existe um outro cálculo, eu vou colocar a quantidade novamente, ó. Cliquei e arrastei. E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, quanto que, eu sei que 18,55, o bloco celular vedação rústico 19 por 14 centímetros, representa 18,55% do meu total, do meu 100% vendido. Mas quanto que ele representa dentro de blocos e tijolos? Ou seja, quanto que o bloco cerâmico representa deste grupo, desta linha aqui, apenas? Você pode saber isso também com o botão direito, mostrar valores como, e aqui eu vou dizer, ó, eu gostaria de saber qual é o percentual do total de país. Aqui o Excel faz um agrupamento onde ele entende que a linha que está primeiro são os pais, então eu tenho banheira, blocos de tijolos, drywall e acessórios e louças, e os filhos é o que está dentro de cada um desses bloquinhos aqui, ó, dessas linhas de produtos. Então, quando eu clico no botão direito, mostrar valores como percentual total pais, ele fala assim, ó, seu pai é a linha? Neste caso, sim, dou um OK. E olha só, de 100% de blocos de tijolos, 39,31 é o bloco celular, 56,85 é o bloco cerâmico de vedação e assim sucessivamente. Então, eu consigo aqui saber qual é a quantidade da linha em percentual. Perceba que agora temos uma nova análise, onde eu descubro quanto cada percentual representa deste valor, tá? Outro cálculo que nós podemos fazer ainda é, eu tenho aqui ó, o valor da mercadoria, que eu vou habilitar. Então, aqui é o meu total de vendas. Botão direito,
formato de número, contábil. Esse aqui eu vou colocar sem R cifrão, mas vou deixar as casas decimais. Olha só, total de vendas aqui, ó, 4.940. E eu quero trazer aqui um percentual de comissão. Vamos imaginar que a minha comissão seja 3% para todas as vendas. Então, eu vou calcular qual seria o total de comissões geradas através dessas vendas. Como que eu faço isso? Lá em análise de tabela dinâmica, no grupo cálculos, então análise de tabela dinâmica, no grupo cálculos, você tem campos, itens e conjuntos, esta opção aqui. E quando você clica nela, você tem a opção de campo calculado. O campo calculado permite que eu faça novos cálculos na minha tabela dinâmica sem precisar alterar a minha base de dados. Então, olha só, eu vou chamar desse campo de comissão e vou dizer o seguinte, ó, o meu valor de mercadoria vezes 3%. E eu posso colocar aqui, ó, 3% normal. Vou adicionar este campo. Perceba que automaticamente ele já incluiu aqui embaixo, ó, um novo campo chamado comissão. Vou apenas dar um OK e olha só, a soma de comissão já veio para cá. Se eu renomear aqui e deixar apenas como comissão, vai dar um erro, porque já existe um campo na tabela com este nome. Então, você pode simplesmente aqui fazer o seguinte, ó, comissão, espaço. Comissão, espaço é um nome que não existe. Dou um Enter e agora sim, olha só, 3% dá 148.210,90. Aqui é como se ele pegasse linha por linha ali e multiplicasse por 3%, que dá o 148.210,90, já de forma automática. Então, você pode utilizar aqui o campo calculado para gerar novos cálculos, você pode usar o mostrar valores como para resumir os seus dados de forma mais inteligente, e você pode também gerar ainda resumir valores por fazer somas, contagens, mínimo, máximo, média, entre outros cálculos. E para fechar com chave de ouro, uma pergunta que sempre me fazem, como que eu faço para saber a soma acumulada? Então, olha só, eu vou pegar de novo o valor de mercadoria, vou arrastar até aqui meus valores, e com o botão direito eu vou mostrar valores como, e vou fazer aqui uma soma acumulada em. Então, eu quero fazer com base, a soma acumulada com base no produto ou com base na linha. Vou fazer a soma acumulada no produto. Ao dar um OK, perceba que ele vai ignorar a linha e vai dizer o seguinte, ó, botão direito, formato de número, vamos formatar antes, contábil, nenhum com 2. Legal. E aqui nós vamos chamar de soma vou chamar de venda. Vendas acumulada. Então, olha que legal. Vendeu 148 mil no primeiro produto. Legal. O segundo, ele está me trazendo aqui, ó, 102, que é o primeiro, só que aqui ele trouxe 135, porque ele está somando esses dois. Olha só, 135. Aqui trouxe 162, ele está somando mais um. E aqui mais um, 185. Aqui ele está fazendo 12, aqui ele está fazendo 29, então ele está acumulando para cada linha. Eu poderia fazer uma venda acumulada ainda, arrastando mais uma vez na mercadoria, mostrar valores como soma acumulada em no grupo, que seria aqui a linha. Dou um OK. E olha só. Vamos formatar. Esse daqui, chamar de vendas acumulada linha. Botão direito, formato de número. Vou colocar o contábil, sem nenhum. Olha só, 148 aqui no primeiro. Aqui, perceba que ele repetiu os mesmos valores. Porém, aqui ele acumulou. Porque ele pegou a soma de todo este grupo, que dá 185.913, que está aqui, ó, o total, e somou com o valor aqui de cima, que é o das banheiras. Então, se eu seleciono todo esse, dá 334.663.
Aqui ele acrescentou os 29 do drywall e acessórios, e aqui ele adicionou os 4.500.000. Ou seja, aqui perceba que dá exatamente o mesmo valor do total. Olha só. Então, aqui dá o mesmo valor, porque ele está acumulando a soma dentro de cada linha. Espero que tenham gostado. Essa é toda a parte de as principais funcionalidades de cálculo dentro de uma tabela dinâmica. E até o nosso próximo curso. Obrigado.